Em nossa jornada pela Terra, nos esforçamos para entender e dominar as leis que regem o mundo físico, desde a física até a biologia. Aprendemos sobre a vida vegetal, animal e humana, e como ela se desenvolve e interage. No entanto, há um aspecto fundamental da existência que muitas vezes negligenciamos: as leis da vida da graça. Enquanto nos aprofundamos nas ciências e tecnologias, esquecemos de explorar as leis que governam o reino espiritual. A graça, essa força misteriosa que nos conecta com o divino, é frequentemente deixada de lado em nossa busca por conhecimento e poder. Mas o que aconteceria se parássemos para refletir sobre essas leis? Se começássemos a entender como a graça opera em nossas vidas? Como podemos nos abrir para recebê-la e como podemos compartilhá-la com os outros? Neste vídeo, vamos explorar juntos as leis da vida da graça e como elas podem transformar a nossa existência. Vamos descobrir como podemos nos conectar com a nossa missão e viver uma vida mais plena e significativa. Venha conosco nessa jornada de descoberta espiritual e aprenda a viver de acordo com as leis da graça. As 7 leis superiores da vida da graça. A primeira lei é que somente Deus pode produzir a vida sobrenatural da graça santificante em nossa alma espiritual e imortal. Apenas Ele a pode produzir, pois ela é uma participação de sua vida íntima, o germe da vida eterna, pela qual nós veremos Deus face a face, como Ele se vê, e pela qual nós o amaremos eternamente, sem que nada possa nos fazer perdê-lo. A vida da graça, semen gloriae, é como o germe da visão beatífica e do amor sobrenatural de Deus e dos justos. Visão e amor que não cessarão jamais. A segunda lei se pode formular assim: desta vida sobrenatural da graça, derivam em nossa alma as virtudes infusas teologais e morais, e os 7 dons do Espírito Santo. É esta a razão pela qual a graça santificante ou habitual é chamada a graça das virtudes e dos dons. Ela é, sobretudo, o princípio radical das virtudes teologais, da fé, da esperança e da caridade. E quando a fé e a esperança desaparecerem, para dar lugar à posse de Deus pela visão beatífica, a caridade, amor sobrenatural de Deus e do próximo, durará eternamente. Uma terceira lei que deriva das 2 precedentes é assim formulada por São Tomás: o menor grau da graça santificante na alma de uma pequena criança batizada vale mais que o bem natural de todo o universo. Do mesmo modo, uma ervinha, pelo fato de ser vivente, vale mais que todo o reino mineral. A menor sensação vale mais que todo o reino vegetal. E o menor pensamento humano que todo o reino animal. Por mais forte razão, o menor grau da graça e o menor movimento de caridade infusa mais valem que o bem natural de todo o universo, e até mais do que todas as naturezas angélicas criadas e passíveis de criação tomadas em conjunto. Pois as naturezas angélicas, as mais altas, são muito inferiores à vida essencialmente sobrenatural da graça, que é propriamente falando uma participação da vida íntima de Deus. Os anjos, tanto quanto nós, necessitaram do dom gratuito da graça santificante, para que tivessem neles o germe da vida eterna. Uma quarta lei da vida sobrenatural pode se formular assim: a graça santificante, uma vez produzida em nossa alma pelo batismo, deveria durar para sempre em nós. E de fato ela duraria para sempre se o pecado mortal que nos desvia de Deus e que é inconciliável com ela não nos fizesse perdê-la. Esta lei nos mostra o valor desta vida sobrenatural e a gravidade de todo o pecado mortal. Em certas regiões ainda muito cristãs, como nas melhores partes do País Basco e do Canadá, não é raro, asseguram os padres destas regiões, ver excelentes cristãos morrerem em idade avançada com a inocência batismal. Vê-se por isso o valor do batismo. Batismo de água ou batismo de desejo.
suscitando em nós uma verdadeira contrição, que supõe o amor de Deus acima de tudo. Uma quinta lei da vida sobrenatural é que a graça santificante e a caridade deveriam não apenas durar para sempre em nós, mas deveriam crescer sempre em nós até o nosso último suspiro. Elas deveriam crescer sempre pela santa comunhão, por nossos méritos e também por nossas preces. É por isso que se diz no Evangelho de São Marcos, na parábola do semeador: "E outra parte caiu em boa terra, e deu fruto que vingou, e cresceu, e um grão dava 30, outro 60 e outro 100. É isto que nós vemos nas vidas dos santos, em particular por sua aceitação das contrariedades cotidianas, que eles oferecem imediatamente ao Senhor, e que assim se tornam ocasião de crescer constantemente na caridade. Cada uma dessas contrariedades é assim como um degrau de escada que os aproxima de Deus. Os padres da Igreja dizem sobre este assunto, e esta é uma outra fórmula da mesma lei, que na via que leva a Deus, quem não avança recua, pois há um dever de avançar, e não de ficar estacionado na via. Do mesmo modo, a criança que não cresce tanto quanto deveria, não continua criança, mas se torna um anão disforme. Uma alma cristã que não avança, torna-se uma alma retardada. Assim, São Tomás ensina que quando nossos atos de caridade são fracos, remissos, a ponto de serem inferiores em intensidade ao grau em que se encontra esta virtude em nós, eles não obtêm logo o aumento de caridade que merecem. Eles não o obterão, a não ser que façamos um ato mais intenso ou mais generoso. Se temos uma caridade de 5 talentos, e durante um mês agirmos como se nós não tivéssemos senão 2 talentos, nós não obteremos tão logo um 6º talento. E nós não o obteremos, senão quando fiéis a uma nova graça atual, fizermos um ato mais generoso. Uma 6ª lei é que a graça santificante e a caridade deveriam crescer em nós de uma maneira uniformemente acelerada. É isto que diz São Tomás em seu comentário à Epístola dos Hebreus, lá onde se diz que devemos nos exortar uns aos outros, tanto mais quanto vides que se aproxima o dia final. São Tomás diz este propósito: o movimento natural, por exemplo, o da pedra que se aproxima do centro da terra, é tanto mais rápido quanto se aproxima de seu termo. Ora, a graça nos inclina como uma segunda natureza. Portanto, aqueles que estão em estado de graça devem tanto mais crescer quanto mais se aproximarem de Deus. O santo doutor entreviu confusamente aqui a lei da gravitação universal e da aceleração da queda dos corpos, e ele imediatamente a aplicou ao movimento das almas justas que gravitam em direção de Deus. Como a pedra tende para o centro da terra, com velocidade tanto maior quanto mais dele se aproxima, assim as almas em estado de graça devem seguir em direção a Deus com tanto maior velocidade quanto mais dele se aproximam e quanto mais são atraídas por ele. São Tomás o confirma com estas palavras do livro dos Provérbios: a vereda dos justos é como luz que resplandece, cujo brilho cresce até o dia pleno. Com efeito, a caridade dos santos cresce muito mais nos últimos anos de suas vidas que nos 10 ou 20 primeiros considerados em conjunto. Esta lei do crescimento foi frequentemente lembrada por São Paulo e por São Pedro. Ela se verificou perfeitamente em Maria, e de modo menos perfeito na vida dos santos. Sua velhice os aproxima cada dia, apesar das enfermidades de uma idade mais ou menos avançada, da juventude eterna do céu. Uma 7ª lei da vida da graça diz respeito ao fim de nossa vida terrestre, e pode se formular assim: a ordem radical da vida da graça seria de desabrochar em vida eterna imediatamente após a morte, se não tivéssemos pecados a expiar. A razão é que o purgatório é uma justa pena, que Deus só pode infligir em virtude de um pecado que se poderia evitar e reparar antes da morte.
Assim se explica que o principal sofrimento das almas do purgatório não é o dos sentidos, mas o da privação da posse de Deus visto face a face. Estas almas sofrem muito mais desta privação que durante a sua vida terrestre. Por quê? Porque imediatamente após a morte, seria da ordem radical da vida da graça gozar imediatamente da visão beatífica. As almas do purgatório têm uma fome e uma sede de Deus da qual não temos nenhuma experiência. Elas faltaram ao encontro com Deus e sabem bem que a culpa é delas. Nós não possuímos senão uma débil imagem disso na experiência da fome. Se não comemos há 5 ou 6 horas, não sofremos fome. Mas se não comemos há 3 dias, será da ordem radical da vida de nosso organismo se restaurar pela alimentação. Há qualquer coisa de similar na fome espiritual de Deus, uma vez chegada a hora de o ver e de o possuir para sempre. Esta 7ª lei, que é de ordem muito elevada, se realizou nos mártires, e deve também se realizar naqueles que generosamente se submeteram ao martírio do coração para a expiação de seus pecados e para a salvação dos pecadores. Mas não se deveria esquecer do que foi revelado a Santa Teresa d'Ávila, que entre todos os religiosos que ela tinha conhecido e que estavam mortos, somente 3 deles tinham evitado o purgatório. Estas 7 leis da vida da graça são esplêndidas. Elas são objeto da contemplação dos santos. Existem muitas outras que são como que similares a estas. Pensemos nas principais. A vida da graça que apenas Deus pode produzir em nós deveria sempre durar em nós, sem jamais ser interrompida pelo pecado mortal. A vida da graça deveria crescer em nós com uma velocidade de movimento natural uniformemente acelerado. A vida da graça, imediatamente após a nossa morte, deveria desabrochar em nós em vida eterna. Mas há o pecado e suas tristes leis, que frequentemente impedem a aplicação das leis da vida da graça, porque enquanto estamos sobre a terra, carregamos este tesouro da vida sobrenatural em um vaso frágil. A graça santificante, participação da vida íntima de Deus, é como uma água muito límpida que se conservaria sempre pura, se o vaso que a contém não viesse a se rachar. E então é preciso lutar contra a nossa natureza decaída, para não escorregar por sua ladeira. Esta luta, nos dizem os santos, deve ser inspirada pelo espírito de sacrifício, que é uma das formas mais belas, mais frutuosas, frequentemente mais escondidas do amor de Deus. Uma outra lei superior da vida da graça é que, pelo progresso no amor de Deus e do próximo, nosso Senhor nos incorpora cada vez mais em si mesmo, como membros cada vez mais vivos de seu corpo místico. Ora, por esta progressiva incorporação, ele nos associa primeiramente à sua infância, depois à sua vida escondida, depois à sua vida apostólica, e, enfim, à sua vida dolorosa, antes de nos associar à sua vida gloriosa no céu. Esta 8ª lei, que lembra a 8ª beatitude evangélica, realiza-se na vida dos santos e das almas muito generosas que aspiram a uma progressiva configuração ao Cristo Jesus, crucificado por nossa salvação, que se ofereceu como vítima por amor de seu Pai e por amor de nós. Além do mais, sendo todas as virtudes infusas e os 7 dons conexos com a caridade, crescem juntos como os 5 dedos da mão, diz São Tomás. Deste ponto de vista, não se pode ter uma alta caridade, para a qual o preceito supremo do amor de Deus e do próximo nos obriga a tender, sem ter os dons do Espírito Santo a um grau proporcionado. Por exemplo, os dons da inteligência, da sabedoria, da piedade. Ainda que em alguns justos apareçam estes dons sobre uma forma mais contemplativa, e em outros sobre uma forma mais ativa. E assim chegamos ao fim desta reflexão sobre as leis da vida da graça. Uma jornada que nos levou a explorar os mistérios da conexão divina e a descobrir como podemos viver de acordo com essas leis. Agora cabe a nós. Como vamos aplicar essas lições em nossas vidas?
Como vamos permitir que a graça nos transforme e nos guie? A resposta é nossa. Que a graça seja a nossa bússola. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Se esse vídeo tocou seu coração, não esqueça de deixar o like, comentar sua opinião e se inscrever no canal. Assim você nos ajuda a espalhar ainda mais a palavra. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus!